Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja abundante na sua vida. Mais uma vez juntos para aprendermos da palavra do Senhor. E olha, meu coração se alegra e se alegra muito, ainda me regozijando e com bastante alegria por conta da celebração do 22º aniversário da igreja, que realmente foi uma tremenda bênção, tanto na nossa, começando a engatinhar aí com transmissão ao vivo, mas de forma presencial realmente foi tremendo. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e você fazendo parte aí dessa história. Vamos aprender mais da palavra do Senhor, porque Deus tem uma porção muito importante para você nesse momento. Então, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus, porque com certeza Ele vai falar conosco por meio da sua poderosa palavra. Ore comigo. Pai amado e querido Deus, obrigado Jesus, obrigado por tamanha misericórdia, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida, para que possamos aprender mais da Tua palavra, colocá-la em prática, Senhor. Todos os alertas têm sido dados para que possamos viver uma vida que realmente venha frutificar, tendo como base a esperança em Cristo Jesus, mas a necessidade real de viver cada dia em santidade. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por todos aqueles que nos acompanham, estão assistindo agora, nesse momento, que o Senhor venha falar de maneira muito clara e poderosa em cada vida, Senhor. É a minha oração, crendo no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Muito bem, já quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo 3, e isso vai mexer conosco porque, imagine, o que é que você faz quando você recebe um alerta de perigo? O que é que você faz? O que é que a gente costuma fazer, na verdade, quando a gente recebe um alerta de perigo? E esse alerta ele vem de maneira muito clara. Claro que a gente toma todas as precauções, a gente começa a andar de forma que a nossa atenção ela seja concentrada para não sermos presas fáceis daquele alerta. Então, a gente sabe que algumas medidas têm que ser tomadas. Claro que nem todas as pessoas elas agem dessa forma, algumas simplesmente ignoram os alertas. Muito se fala na vinda do Senhor Jesus. Quando é que Jesus virá? Quais são os sinais que antecedem a sua vinda? E o apóstolo Paulo, em uma prisão, alertando ao jovem Timóteo a respeito desses sinais, ele contextualiza e ele contradiz muito daquilo que algumas pessoas pensam somente, que os maremotos, os astros dos céus, coisas extraordinárias irão acontecer, fenômenos absurdos irão acontecer. Mas quando o apóstolo Paulo ele está alertando ao jovem Timóteo, você vai perceber que são sinais que nós estamos vivendo e não estamos atentando para esses sinais da vinda do nosso Senhor. Porque o apóstolo Paulo vai falar dos últimos dias, vai falar da vinda do Senhor que está próxima e ele vai dizer o que vai anteceder, quais são os sinais que antecederão essa vinda do Senhor. Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1: Saiba isto, olha só, atenção, é o alerta. Paulo está preso, está orientando Timóteo, está trazendo um alerta para ele e ele diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Pare e pense comigo, estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, a gente sabe disso. Se fala muito em terceira onda, se fala muito que essa pandemia vai perdurar. São dias difíceis e dias terríveis. E ele continua: olha os sinais que estão diante de nós e há mais de 2000 anos já foi alertado ao jovem Timóteo. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Estamos falando muito nessa questão de santidade, nessa questão de agradar a Deus, de viver os últimos dias conforme a vontade do Senhor, na esperança de Jesus. Ele diz: sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. Notem que o apóstolo Paulo está trazendo sinais dos últimos dias que nós já estamos vivendo. Eu não sei se você tem percebido isso, mas quando você liga no noticiário, quando você lê uma matéria, quando você se aprofunda em coisas seculares, com certeza você já está vivendo tudo isso. E isso chama a nossa atenção, porque são sinais de alerta que antecedem e mostram que Jesus está próximo. São sinais que nos mostram que já estamos vivendo os últimos dias. E é impressionante observar como a Bíblia já previu que com a proximidade de Cristo, da sua vinda, haveria esse esfriamento gradativo em relação ao que Deus ordenou nas Escrituras. Então mostra que a Bíblia ela é suficiente, nos mostra que a gente pode confiar nas Escrituras independente das épocas, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eterna. Então a gente começa a observar isso nas passagens com as fortes declarações do apóstolo Paulo, alertando ao jovem Timóteo. Algumas versões trazem virão dias difíceis, outras versões dizem que nos últimos dias sobrevirão dias terríveis. O que são esses últimos dias? Já que estamos falando de alerta, já que precisamos estar atentos aos sinais que antecedem a vinda de Jesus, e como isso mexe comigo, mexe contigo num comportamento que exige santidade. Porque o que lemos acima, meus queridos e amados irmãos e todos que estão acompanhando, descreve exatamente o que nós estamos encontrando nesses últimos dias. Será então que já estamos vivendo de fato esses últimos dias, esse tempo descrito nas Escrituras? Porque o importante é entender que esses últimos dias, eles foram iniciados com a primeira vinda de Cristo. Cristo é o centro. E Jesus Cristo não somente treinou os discípulos, não somente discipulou, não somente aperfeiçoou eles para que o Evangelho fosse anunciado, mas que a partir dali os últimos dias já estavam em contagem. O que a Bíblia não nos diz é o dia e a hora em que este período chamado de últimos dias vai terminar, mas que já estamos vivendo de fato esses últimos dias é uma realidade e a gente tem que acordar para isso. A gente sabe que alguns acontecimentos mundiais, eles vão ocorrer e de uma forma assustadora, com uma força jamais vista. E isso é fato, e as pessoas estão apenas focando nesses acontecimentos de formas extraordinárias e não estão atentando para os detalhes. A gente precisa atentar para esses detalhes, porque tudo isso vai culminar com a segunda vinda de Cristo, como a Bíblia descreve, como aquele que virá de forma surpreendente, como um ladrão na noite. E nós já estamos dentro desse período conhecido como os últimos dias. Já estamos vivendo os últimos dias. Como é que serão as pessoas? A própria passagem nos descreve e a gente identifica algumas características das pessoas nesses últimos dias. E isso tem que ser levado em consideração. Sabe por quê? Porque senão nós vamos focar apenas nesses eventos extraordinários de proporções gigantescas que não acontecem de uma forma rotineira. Acontecem, irão acontecer, mas as coisas mínimas, os detalhes estão acontecendo diante dos nossos olhos e não estamos atentando para isso. Então o apóstolo Paulo, alertando o jovem Timóteo, tendo o cuidado de alertar ao pastor Timóteo, ele descreve essas características dessas pessoas que serão aparentemente religiosas. Mesmo que Paulo esteja se referindo a uma situação mundial, a gente pode entender que até pessoas com aparência de piedade, até dentro de movimentos religiosos, estão manifestando essas características. Não se iluda, acompanhe o que líderes religiosos têm dito na mídia.
Recentemente saiu uma palavra de um líder religioso mundial de grandes proporções religiosas, falando a respeito do Brasil. Depois dê uma pesquisada na internet, só para você se familiarizar com isso, a respeito do que ele pensa do povo brasileiro. Mas tudo isso só cumpre o que a palavra de Deus nos mostra. Eles estão vivendo uma vida distante de santidade. E isso está sendo evidenciado porque os próprios versículos, nesse contexto, declaram que serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma até de piedade, mas estão negando o poder de Deus. Por quê? Porque estão amando os prazeres. Você deve conhecer alguém no seu hall de amigos que está amando mais os prazeres do que amando ao próprio Deus, e isso interfere diretamente numa vida piedosa, numa vida de santidade, e o mundo precisa saber disso. A gente precisa alertar as pessoas disso. Estão amando mais os prazeres do que o próprio Deus. São pessoas que estão buscando uma justificativa religiosa para continuar vivendo uma vida de pecado. Isso aqui se aplica a mim nas Escrituras, mas eu olho isso aqui, eu deixo de lado e nem comunico, porque isso convém a mim. Elas não estão preocupadas em saber o que Deus pensa a respeito delas. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele fala que elas irão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Porque quando um líder religioso, alguém que é comprometido com a palavra de Deus, vem com alertas desse tipo, o próprio Paulo diz que elas terão coceiras nos ouvidos, porque elas não irão ouvir esse tipo de ensinamento, e irão se cercar de pessoas que realmente venham falar aquilo que elas querem ouvir, e não que precisam ouvir. O próprio apóstolo Paulo diz que elas exaltarão a si mesmas. O que é que significa isso? Que essas pessoas, elas farão propagandas de si mesmas, quando a própria palavra de Deus nos afirma que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, que outras pessoas bendigam o teu nome, não seus próprios lábios. Deixe que as pessoas falem, mas observe aquelas que se exaltam, aquelas que tentam promover o próprio nome se exaltando. O próprio apóstolo Paulo diz, nos últimos dias, que serão dias terríveis, essas pessoas, além de ser amantes de si mesmas, elas exaltarão a si mesmas. Elas serão soberbas, serão orgulhosas. E olha, isso aí não se trata de uma autoconfiança positiva, mas algo que é danoso, porque a Bíblia fala a respeito do orgulho que precede a ruína, e o povo de Deus precisa acordar para isso. É muita vaidade no meio religioso, é muita vaidade no meio político, é muita vaidade no meio da própria sociedade. As pessoas serão amantes de si mesmas, se exaltarão. É interessante observar, e depois você pode ver nas Escrituras, tome nota aí, lá em Isaías capítulo 14, o rei da Babilônia, o rei de Tiro, eles tiveram essa mesma ideia. Eles achavam, dentro da figura descrita em Isaías 14, que eles poderiam ser semelhantes a Deus. Não, eu sou como Deus, serei semelhante ao Altíssimo, subirei até as mais altas nuvens e exaltarei o meu trono. Essas pessoas são assim ao longo de todos os tempos. Elas são amantes de si mesmas. O apóstolo Paulo, ele não para por aí. Dentre essas características que o apóstolo Paulo está alertando ao jovem Timóteo, para uma vida de santidade, para uma vida de alerta, mostrando que os sinais são fortes da vinda de Jesus, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas irão buscar somente os seus próprios interesses, lá no versículo 2. E é interessante que são chamadas de egoístas, de avarentas, de ingratas. Elas irão pedir ajudas de outras pessoas, não pelo fato da ajuda em si, mas sempre tendo por trás um pensamento escuso, um pensamento egoísta para conseguir coisas para elas mesmas, para depois nem agradecer aquele benefício que elas irão receber. Já passou por isso? Eu acredito que sim. Eu já passei por isso. Todos nós passamos por isso. Mas o fato não é questão de passar por isso, porque muitos vão passar por isso. A questão é observar que tudo isso faz parte de um contexto de sinais que antecedem a vinda de Jesus. E a gente precisa estar alertas para isso. A gente precisa observar, não com o intuito de arrogância, de apontar o dedo, olha o que está acontecendo, mas com o intuito que o apóstolo Paulo teve de precaver o jovem Timóteo,
para estarmos precavidos também. Porque senão vamos nos deixar dominar por todas essas coisas, iremos nos distrair e achar que a volta do Senhor está longe de acontecer. Eu creio piamente que a qualquer momento seremos arrebatados. Eu creio que Jesus voltará a qualquer momento, porque os sinais são claros. Os sinais simples que nós muitas vezes menosprezamos estão diante dos nossos olhos, mostrando de fato a realidade da iminência da volta de Jesus Cristo. A gente não pode menosprezar isso. Quer ver outra coisa interessante que eu destaco nesse contexto? É quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito de que essas pessoas irão humilhar aos outros. E isso se reflete dentro das próprias famílias. É bem verdade que o mês de junho, estamos iniciando aí o mês de junho, ele em algumas igrejas é celebrado mês de casais, outros de maio para junho celebram também o mês da família. Mas dentro desse contexto, quando o apóstolo Paulo fala a respeito desses sinais, ele nos faz entender que até dentro das próprias famílias, nós veremos pessoas desobedientes, insubmissas, irreverentes, blasfemadoras, caluniadoras. E isso envolve a família, isso afeta a igreja. Recentemente eu falei que é muito mais importante para se ter uma igreja forte, a família precisa estar forte. Você precisa estar forte para que a igreja esteja forte. Se as famílias não estão fortalecidas em Jesus, a igreja ela sofre com a sua fragilidade. É bem verdade que a Bíblia fala que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Isso é fato. Mas isso não isenta de uma fragilidade que tem acontecido na igreja do século 21. Por conta de não observar os detalhes da vinda, esses detalhes que descrevem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e que mostram que já estamos vivendo os últimos dias. Eu fico pensando qual o sentido do apóstolo Paulo em estar preso e se deter nesse assunto tão delicado, tão importante. É porque o apóstolo Paulo sabia que não poderia perder mais tempo. Ele sabia que os dias de vida dele já estavam contados, que a qualquer momento ele seria executado, o que aconteceu. Mas ele não poderia perder tempo. Ele entendia, sendo usado por Deus, que os detalhes fariam toda a diferença para que o jovem Timóteo, sendo instruído na palavra, pudesse alertar outras pessoas também. Porque é uma tendência natural, é uma tendência nossa esperar que eventos sobrenaturais aconteçam para descrever a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante que as pessoas, quando se deparam com acontecimentos extraordinários, elas sempre declaram: meu Deus, olha o fim do mundo, Jesus está chegando, quando elas se atentam para esses eventos extraordinários. Mas o diabo é sujo, ele não quer que você perceba que os eventos que acontecem diante dos nossos olhos estão descritos nos detalhes. É por isso que o apóstolo Paulo falou a esse respeito, a respeito de como seriam as pessoas nos últimos dias, porque os eventos extraordinários, o nome já está dizendo, extraordinários, eles não acontecem com uma certa regularidade, acontecem de forma extraordinária, mas esses eventos descritos aqui como alerta, estão acontecendo rotineiramente e não estamos atentando para isso. O próprio apóstolo Paulo diz que serão intratáveis, ou seja, atrevidos, sem domínios de si, desafeiçoados, ou seja, sem uma afeição que venha trazer um certo carisma ou uma certa segurança, implacáveis. Tudo isso descreve pessoas que são explosivas, que são instáveis emocionalmente, que sempre têm altos e baixos. E deixa eu abrir um parêntese aqui muito importante. O número de casos de pessoas que não conseguiram lidar e não estão conseguindo lidar com o próprio temperamento nessa pandemia tem sido assustador. São pessoas de nome, são pessoas que desempenham determinados cargos e funções na sociedade, no meio jornalístico, no meio da política, no meio médico, no meio acadêmico. Pessoas de renome que não estão conseguindo lidar consigo mesmas. Por quê? Porque estão tendo distúrbios de personalidades, como muitas descrevem, estão tendo problemas de relacionamentos e dizem justamente que a pandemia potencializou isso. Estão em busca de tratamento. Mas isso não é nada novo dentro das Escrituras.
Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem num estado de instabilidade emocional, o que pode gerar o que a Bíblia fala de serem pessoas implacáveis, serem pessoas atrevidas, sem domínio de si, desafeiçoadas, explosivas e instáveis. Tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Eu estou lendo a palavra de Deus. É por isso que é o livro dos livros, porque a palavra de Deus é eterna. Olha quanto tempo isso foi escrito. E parece que o apóstolo Paulo está escrevendo para a gente, parece mesmo a forma como Deus fala de maneira muito clara para nos alertar. Por fim, ele diz que terão atração pela malignidade. Por quê? Por conta dessa inversão de valores na mente dessas pessoas, elas começarão a achar que fazer o que é errado pode ser justificado. E isso é um perigo. Porque essas atitudes irão tornar essas pessoas inimigos do bem, como o apóstolo Paulo fala, traidoras, cruéis, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Olhe que retrato, olhe que diagnóstico nós temos na palavra de Deus com relação aos sinais dos últimos dias. Veja se isso não descreve de fato o que a Bíblia fala em diferentes versões a respeito de estarmos vivendo os últimos dias e que serão dias terríveis. Outras versões trazem dias difíceis. Sabe o que é que mais assusta também e que exige coragem? É o que o apóstolo Paulo encerra no contexto, dizendo o seguinte, no final do versículo 5. Afaste-se desses. Por que é que Paulo, o apóstolo, está dizendo isso para o jovem Timóteo? Paulo está prevenindo aquilo que a Bíblia chama do potencial que uma raiz maligna, raiz de amargura, ela tem de contaminar. É muito importante a gente alertar as pessoas, é muito importante falarmos do amor de Deus, é muito importante mostrar para as pessoas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito importante ensinar a respeito de santidade, mas se a pessoa não quer, você não pode forçar a barra, você tem que respeitar limites. Você não pode forçar essa barra, porque senão você vai ser contaminado com todas essas coisas. É uma realidade bíblica. Não que isso cause em você uma estranheza ou até um coração duro, um coração insensível. Não é isso. Mas a palavra de Deus está protegendo você também. Porque assim, eu não posso obrigar você a acompanhar, você a assistir, você a seguir. Eu não posso fazer isso. Eu posso lhe orientar, eu posso te alertar nas Escrituras, mas você tem que fazer a sua parte. Aí você não quer, aí a pessoa não quer. Eu não posso insistir, eu não posso forçar as pessoas, você não pode fazer isso. Mas o que é que eu posso fazer quando a pessoa não quer e ela estabelece limites? Eu posso me afastar. Mas não significa que esse afastamento vai me tornar insensível. Com muita dor, eu vou orar pela pessoa, você vai orar por essas pessoas. Com muito pesar, você vai clamar a Deus para que Deus haja na vida dessa pessoa como tem agido na sua vida. E ainda assim vai estar demonstrando amor para essas pessoas, mas vai respeitar aquilo que a Bíblia diz. Afaste-se também dessas pessoas. Porque senão o que a Bíblia fala de raiz de amargura que contamina muitos, pode te contaminar e comprometer a sua caminhada de santidade. Que o Senhor Jesus Cristo aplique a palavra no seu coração. Que de maneira muito clara, muito enfática, essa palavra crie raízes profundas, para que você possa viver esses últimos dias, que são dias difíceis, dias terríveis, viver uma vida de santidade. Que a palavra de Deus, assim como trouxe consolo e conforto ao jovem Timóteo, ela venha trazer conforto e consolo ao seu coração, te dando sabedoria para lidar com sinais que estão diante dos nossos olhos, participando aí do nosso contexto, dia após dia. Que Deus em Cristo, no poder do Espírito Santo, continue te abençoando. Amém e amém.